Panorama do mercado com abas, as principais notícias do dia 13 de agosto. Começamos com o relatório da inflação de ontem, o CPI nos Estados Unidos, que veio exatamente em linha com o que o mercado esperava. E isso foi muito bom, porque um indicador tão monitorado pelo mercado, quando ele chega diante das expectativas que os agentes e analistas esperavam, isso foi muito bom, porque mostra que o Federal Reserve provavelmente vai ficar inerte em setembro, que era a minha expectativa já. Me parecia que o Kevin Walsh, pela retórica dele, ele acreditava que havia alguns pontos que eram mais voláteis e que poderia ter uma pressão inflacionária em razão da energia, mas que ainda assim eles preferiam aguardar. E dito e feito aí com esse CPI, em linha, é bem possível realmente que o Federal Reserve simplesmente aguarde. É por isso que a probabilidade agora subiu para quase 60% de manutenção das taxas de juros no próximo encontro de setembro. Lembrando, tivemos uma alta de 3,4 no contra-ano, o núcleo da inflação 2,5, tudo isso já era esperado, mostra, que houve uma relativa contenção dos pontos que preocupavam. E agora o que ficou realmente, de maior preocupação foi a parte habitacional, o shelter, né, que é a parte de aluguéis, acelerou, mas, nada muito preocupante. A gasolina caiu praticamente 3% no mês, e o núcleo tem uma moderação razoável, né, para possibilitar essa manutenção da taxa de juros. Então esses são os principais pontos. Serviços também ainda pressionam um pouco a inflação lá nos Estados Unidos, o que é muito interessante. Eu estava até lendo uma matéria da Bloomberg hoje cedo, antes de começar aqui a gravar o panorama, é que as empresas, norte-americanas estão reportando lucros elevadíssimos, muito acima da expectativa que os analistas tinham para o trimestre. E a difusão do uso da IA pelas diversas empresas da economia americana é impressionante. Muitas empresas fora do setor de tech estão reportando melhorias em margens operacionais. Então, isso certamente está causando um aumento aqui. A matéria fala num aumento até de 150 basis points, seria 1,5% de ganho de margem, e as empresas também adotando um uso massivo de, inteligência artificial, um uso mais amplo do que nós imaginávamos. Aquele resultado que eu comentei da Corey com contratação da Caterpillar é muito indicativo disso. Então, eh, o excesso de expectativas, lendo a matéria aqui, o excesso de expectativas superou em 29% o que os analistas esperavam, o máximo nos últimos 2 anos. Então, realmente estamos diante do Roaring Twenties, como diz o Ed Yardeni lá nos Estados Unidos, o famoso economista Ed Yardeni. Ele faz uma comparação com a década de 20, quando nós tivemos aquele boom na economia americana, o rádio, o carro, muitas inovações tecnológicas que proporcionaram o boom dos anos 20. Mas lembre-se como acabou, né, acabamos com a crise de 29. Então, toda a euforia deve ser, refletida e mitigada. E o que me parece agora é o seguinte: depois da desalavancagem que nós tivemos repentina, os movimentos são muito agressivos, né, impressionante. Tivemos uma correção rápida em pouquíssimos dias aqui, de uma queda muito rápida do Nasdaq e até da bolsa coreana, dos semicondutores. Tivemos a chamada de imagem do situational awareness e depois, o que aconteceu? Uma retomada. Quem tinha caixa, quem estava bem, quem foi aproveitando as barganhas, se recuperou. O nosso famoso Ken Griffin mostra isso ao comprar ações na bacia das almas aí do situational awareness. Então, o Kospi já recuperou quase 20% em poucos dias, o SOX, que é o ETF de semicondutores, subindo quase 20% também, em pouco mais de uma semana. Então, esse movimento de bull market, na minha opinião, está totalmente restabelecido. A chance de um ciclo de aperto monetário nos Estados Unidos não me parece que vai acontecer, salvo algum imbróglio lá no Oriente Médio. Mas acho que os incentivos são todos para que haja uma resolução. Os norte-americanos pressionam com aperto econômico no Irã para que tente haver uma rápida resolução. Os iranianos tentam usar o Estreito de Hormuz de barganha, mas dito isso, o sentimento todo é de bull market. E nós, como investidores, e de repente aqui deve ter alguns especuladores que me ouvem também, entendem que esse sentimento é muito favorável para que as ações continuem avançando, apesar de Buffett Indicator nas máximas, apesar de preço-lucro nas máximas, apesar de ter valuations elevados no momento. Então me parece que existem fatores para refutar a continuidade do movimento, porque a economia americana segue muito forte e a IA tem se difundido
como um todo em segmentos que até nós não imaginávamos aqui. A matéria da Bloomberg fala que até empresa que recolhe lixo está se beneficiando da IA. Então isso é para você ver como uma tecnologia que traz eficiência consegue se, difundir pela economia real. Então isso é muito importante, eu comentei no resultado da Corey, também vale a pena você ficar atento. E aí mais um indicador, que eu gostaria de mostrar para você, que é mais um indício desse bull market agressivo, é a nova notícia, que na verdade foi e voltou, né, aquele papo do IPO da Anthropic, e provavelmente vai sair ainda essa semana alguma coisa da OpenAI, pode esperar aí. Eu vou cravar aqui, depois você vai me cobrar. Saiu no Financial Times agora cedo que a Anthropic volta a discutir IPO com avaliação por parte dos investidores da Anthropic, que querem lançá-la em mais ou menos 2 trilhões de dólares. É só você fazer a conta, vai a projeção de 120 bilhões a 100 bi de receita, receita crescendo 800% ano contra ano. Então, os investidores fizeram a seguinte conta: se você colocar aí um múltiplo de 30 vezes uma receita de 100, você bota a Anthropic em 3 trilhões. Então eles estão projetando um IPO de 2 tri para a Anthropic. E a Anthropic também anunciou que está perto de fechar uma negociação para comprar uma empresa de 6 bilhões de dólares chamada Descartes, que é uma empresa que tenta fazer um cálculo de eficiência no uso dos GPUs, dos hardwares, para trazer mais eficiência no treinamento dos modelos. Foi anunciado também ontem, e agora cedo também saiu a matéria. Então, vá vendo que o que a Anthropic está fazendo. A Anthropic está preparando o IPO. Isso é evidente, eu já falava no primeiro semestre, eu já vinha falando isso várias vezes, que nós teríamos que ter a saída de 3 empresas, SpaceX, OpenAI e Anthropic, e dito e feito. A SpaceX já saiu, a Anthropic parece que vai para outubro, e a OpenAI não vai ficar para trás, porque o Sam Altman, se tem um cara que precisa de dinheiro, é o Sam Altman. Então, tenho certeza que a OpenAI também vem junto nessa onda. E aí eu falo: "Mas por que que eles voltaram a falar?". Como houve a correção, eles ficaram quietos, falaram: "Não, vamos postergar esse IPO". Porque ninguém quer lançar a empresa com o mercado em baixa, a sua empresa vai valer menos. Só que a partir do momento em que a bolsa volta para as máximas, e há um sentimento muito positivo com risco, aí é o momento perfeito para você capitalizar. Então é muito importante entender o timing do mercado para que a empresa tente arrecadar o máximo de dinheiro possível. Não esqueça que o Elon Musk arrecadou 100 bi de dólares, 80 no IPO e 20 de emissão de dívida. Então isso é muito importante, é um evento que dá muita liquidez para a empresa. Agora, feitos esses comentários, vamos falar aqui no tempo que me resta. Teremos hoje o resultado da Applied Materials, muito importante para a parte de foundry, a parte das empresas que fazem os materiais para a confecção dos semicondutores de um modo geral. Então é importante ver foundry, logic, o capex disso, memória RAM, HBM também. E vamos ver como é que está a China e o guidance para 2027. Se vier um resultado bom, é bom para TSMC, é bom para ASML, é bom para toda a cadeia de semicondutores. A Adyen na Europa também é uma empresa que processa pagamentos, provavelmente você já deve ter usado a Adyen aqui no Brasil. Se eu não me engano, a Adyen processava pagamento para Uber. Não sei se processa ainda, acho que não. Mas acho que, se não me engano, a Adyen era processadora que fazia pagamentos da Uber. Não lembro outro lugar também que aqui no Brasil que eles faziam processamento. Teve uma receita de 1,3 bi de euros, alta de 19%, o volume processado subiu 24%, e uma margem EBITDA de 49%, com um EBITDA de 641 milhões de euros no primeiro semestre. Todos esses dados são do primeiro semestre. Então, eh, uma informação muito positiva. E quem se tornou cliente da Adyen, informação muito interessante do trimestre, a OpenAI. Então isso mostra que o TPV aumentou, a monetização aumentou e a margem segue elevada. Então, bom resultado da Adyen. Pelo menos tivemos também o PIB, vou falar aqui um dado macro ainda, o PIB do Reino Unido, a economia cresceu 0,3% em junho, e isso faz com que o segundo tri, perdão, de 2026 tenha um crescimento de 0,4. Então a leitura é que o Reino Unido está desacelerando, mas menos do que se temia. As economias estão fortes ainda, apesar da inflação fora da meta nesses países também. Agora vem o Japão. O Japão é a catástrofe, realmente. eh, Décadas de engenharia financeira resultaram no que eles estão colhendo agora. Então é uma pena, claro, não estou aqui eh, fazendo um comentário para tirar sarro do Japão, pelo contrário, é um grande país, mas engenharia financeira uma hora a conta viria. Um déficit quase de 270, 280% do PIB, uma dívida que foi sempre monetizada aí nas últimas décadas, depois da famosa crise no Japão, imobiliária. Nós temos um PPI, que é a inflação do produtor japonês, em 7,2% ano contra ano, em julho. Quer dizer, como é que
Como é que um produtor com inflação de 7,2% num país maduro, economia desenvolvida. Então o que que o BOJ enfrenta? Custos elevados, a inflação pela importação, né, pelo iene fraco, também subiu, tem mais pressão para subir juros. Saiu uma matéria hoje no Financial Times falando que o governo dos Takaishi já teria uma visão consolidada no sentido de que realmente tem que subir os juros. Então até o governo estaria agora favorável à alta dos juros. Se realmente isso for verdade, provavelmente já existe algum arranjo entre o Ministério das Finanças e, o BOJ. Isso porque também aquela lembra da que eu gravei lá a matéria do fiz até um vídeo no YouTube, acho que até já subiu esse vídeo, ou vai subir essa semana, sobre a intervenção coordenada entre Tesouro americano e Ministério das Finanças, japonês. Aquele movimento de reversão, ele já perdeu metade da reversão, ou seja, tivemos uma queda de quase 4% depois da intervenção coordenada, só que desde então a moeda voltou a se desvalorizar quase 1,5%. Então fica aqui também o meu comentário. Coreia, como eu disse, voltou a recuperar bem aquela correção que havíamos visto no KOSP. Lembrando que Coreia é a proxy de memória, né, então já recuperou bem desde quando caiu, uma alta aqui de praticamente 30% desde a queda. Claro que está longe do topo, mas ainda vem se recuperando. Então esses são os comentários de Ásia e China com aquele problema também, da divergência entre exportação e mercado doméstico. Hoje também saiu que aquela campanha do Xi Jinping de, punir, servidores corruptos continua muito forte, são muitas sanções, muitos servidores sancionados, acho que foram mais de 400.000 sancionados esse ano, pelo que eu vi ali na matéria. Então, mais um problema. Em relação a petróleo, nada resolvido, $87 o barril. E agora vamos falar um pouco de Brasil. Ontem o volume de serviço ficou estável em junho, teve um recuo no mês anterior, né, no mês de junho, na comparação anual 2% acima do consenso, e isso mostra que houve um recuo também de 4 dos 5 segmentos. Informação e comunicação subiu 1,8%, que é o que sustenta o agregado. Então a economia ainda cresce, só que os juros começam já a produzir essa desaceleração marginal. É dovish, mas não chega a ser uma recessão. E também ontem o Congresso aprovou uma medida de contenção de gastos que poderia gerar até 10 bilhões de economia, eh, só que o pro é positiva, só que uma medida pequena perto do problema fiscal. O Brasil está quase com 82% do PIB já em dívida bruta, é uma direção importante, mas é pouco frente ao que o Brasil precisa fazer. E agora para terminar o panorama, porque já está acabando meu tempo, eu vou falar um pouco dos resultados aqui no Brasil. O Banco do Brasil divulgou o resultado, só que ainda que ele tenha vindo lucro um pouco acima do que o mercado esperava, lucro de 3,9 bi, o consenso esperava 3,78, margem financeira de bruta de 27,5 bi, carteira de crédito mais de 1,3 tri e um ROI de 8,3. Onde ainda está o problema? Non performing loans acima de 90 dias, 5,61 e no agro 6,27, que é muito alto para o padrão histórico do Banco do Brasil. Então, atenção com isso, a inadimplência está caindo, está subindo, perdão, a pessoa física também está com inadimplência subindo, e isso é um grande problema para o Brasil, e não é só o Banco do Brasil, tá. Eu me refiro aos bancos em geral, bancos que atendem consumidor, pessoa física, varejo, estão com um grande problema. Hoje, no final do dia, teremos o resultado do Nubank, que é uma ótima proxy para analisar, eu comento amanhã no Panorama. Suzano também reportou o resultado, o lucro líquido caiu 64%, geração de caixa operacional de 2,9 bi. A queda do lucro, na verdade, veio mais de câmbio, volume, custos e efeito financeiro. Então, o operacional, foi melhor. É claro que tem a questão do preço da celulose, uma empresa que vai ficar, um pouco suscetível à China também, então uma exportadora de commodity, é um player muito dominante no mercado global de celulose, mas, fica muito dependente do preço da celulose e da China e da questão cambial. E por fim, falar da Sabesp. Sabesp com lucro ajustado de 1,15 bi, uma queda de 41%, sendo pressionada por custos de transformação e investimentos em digitalização e atendimento. Eu espero que os moradores aí de São Paulo estejam com bom atendimento de suporte da Sabesp, porque aqui em Brasília a gente sofre bastante com isso. Infelizmente o atendimento é muito ruim quando eles digitalizam, mas não tem atendimento, não consegue nem pegar uma fatura de conta, infelizmente. Claro que eu não estou me referindo à Sabesp, estou falando aqui de Brasília. A companhia reiterou 20 bilhões de capex para 2026 e fica um capex pesado agora para tentar depois fazer uma eficiência operacional, expansão da base regulatória, depois, né. Então, faz parte do ciclo de investimento da estrutura de capital, então o investidor tem que ter um pouco de paciência em relação a isso. Esses são os principais indicadores. Espero que você tenha gostado aqui do panorama, tentando sempre fazer valer ao máximo o meu poder de síntese.
Um abraço para você, uma ótima quinta-feira e amanhã voltamos com o panorama da sexta.